Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou resolver um problema aqui de Code Challenge, tá? De um repositório aqui na internet, que é esse repositório aqui na verdade, esse indiesKilled aqui. Vou deixar o link na descrição, tá? E esse problema em específico, ele chama Add Eventing, tá? Então, como que a gente pode criar um Custom Event Listener, tá? Então, eu vou resolver ele aqui, conforme a gente fez no outro vídeo, eu não resolvi antes, tá? Então, eu vou resolvendo junto com vocês, e vocês vão conseguir ver aqui algumas artimanhas de teste, tá? Então, como que eu vou utilizar. A única coisa que eu já fiz aqui, eu já tenho nesse diretório instalado o que ele usa aqui, se eu não me engano, eu acho que é o tape. Isso, já tem o tape e o Sinon instalado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa do outro vídeo, tá? Vou copiar aqui o teste inteiro e a gente vai fazer ele passar nesses testes, tá? Para simplificar também, a gente não vai criar um novo arquivo, tá? Vou criar diretamente no arquivo aqui, então a função vai ser esse add eventing aqui direto, tá? Então eu não vou criar um módulo externo, só para ficar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Então, Ctrl V, vou salvar, add eventing.js. Vamos rodar ele aqui, né? Vamos considerar isso aqui uma função só. Então vou fazer uma arrow function aqui, só para a gente saber que ele está add eventing. Então legal, ó. Ele já deu o primeiro problema, né? Então it should call the callback on the trigger event. Então olha só, vamos olhar aqui um pouquinho a descrição do problema, só para a gente ter uma ideia também do que os casos de testes estão testando, tá? Então, basicamente, ó, a gente tem um objeto que a gente cria quando a gente chama o add eventing aqui, ele vai criar para a gente um objeto novo, e esse objeto ele vai ter um on e vai ter um trigger, tá? Então, um on para a gente adicionar um listener e um trigger para a gente disparar esse evento lá, tá? Então, aqui a gente está ouvindo o evento e aqui a gente está disparando o evento. Então, basicamente, esse add eventing aqui, a gente tem que fazer ele retornar isso pra gente, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente pode fazer, tá? Então, primeira coisa, já deu pau aqui, né? Então, já não passou no teste, porque ele não tem um on. Então, vamos criar aqui, ó. Então, primeira coisa, esse cara, ele precisa retornar pra gente uma coisa que é o on, né? Então, return, ele precisa ter um método on, que a gente vai fazer aqui só uma arrow function com 1. E a gente tem que ter um método trigger também, né? Aqui ele não deu um nó, mas vamos fazer um trigger também. Só para ver se ele vai passar nesse teste. Vamos rodar novamente. Então olha só, ele já passou no teste, né? Então fiz só uma gambiarra aqui. Então ele consegue chamar ali, mas não está completo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no teste, ó. It should call the callback. Ok, então ele não chamou o callback, ó. Ele só passou numa parte do teste, tá? Então nesse assert aqui, cadê? Ele conseguiu chamar na verdade, mas o assert ele não passou, tá? Então basicamente, ó, o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente adicionar aqui um listener, a gente tem que deixar ciente que quando eu der um trigger, eu preciso chamar essa função aqui. Então basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aqui uma estrutura, então const listeners, aonde eu vou ter um mapa aqui, né? Então um objeto, por exemplo, onde eu vou mapear eventos para funções. Então toda vez que eu der um on, e eu vou ter um event name e um callback, eu vou adicionar esse cara aqui dentro de listener. Então, ó, listeners, event name, vai ser igual a callback. Então eu vou adicionar esse cara aqui e na hora de fazer um trigger, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui vai ter um event name e a gente vai chamar ele aqui. Então listeners em event name e executo ele, tá? Vamos ver se o teste passa agora. Então olha só, agora o teste passou. Então, ele tem que chamar o callback. Então, dado uma função, eu tenho que chamar o callback dela. Esse é o primeiro caso, tá? Então, eu estou criando, só para a gente ter uma ideia, aqui é um objeto onde eu mapeio o nome do evento para a função e aqui eu estou chamando a função. Vamos continuar aqui. Então, ó, o próximo passo, vou tirar o skip aqui para a gente ver o que acontece. Então, olha só. It should be able to handle multiple callback functions for the same event name.
Então vamos salvar e rodar novamente. Então ele vai passar no primeiro, que está lá para cima, e aí no segundo ele não passou. Por quê? Porque ele adicionou 2 vezes e na segunda vez ali ele não conseguiu chamar a função. Então na verdade esse cara aqui ele tem que ser um pouquinho mais complexo, os dois, né? Então eu não posso simplesmente só adicionar nesse ponto aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pensar aqui, deixa eu abrir aqui um pouco. O que a gente pode fazer é o seguinte, se listeners in event name, a gente pode fazer um não aqui, né? Então se ele for um false, o que a gente faz? Listeners in event name vai ser igual a um vetor, e aqui embaixo eu vou dar um push nesse cara. Então push callback, então eu vou adicionar numa pilha, né? Então na verdade eu vou ter um objeto que mapeia para um vetor. Vamos ver, e aqui na hora de disparar a gente vai fazer diferente também. Ao invés de fazer da maneira que a gente fez anteriormente, a gente vai pegar aqui e vai fazer listeners na posição event name ponto for each, e aqui a gente vai ter callback e vou chamar aqui callback. Vou tirar esse cara daqui, vamos ver se o teste passa agora. Então na verdade eu estou criando um objeto que mapeia o nome, né, uma string para vários callbacks, e aí depois eu pego esse cara aqui, que são esses vários callbacks, e também executo. Vamos ver se vai funcionar. Passou também, beleza. Estamos resolvendo eles aos poucos aqui, tá? Vou tirar aqui mais um. Vamos ver o que acontece. Então ele falhou novamente, ó. Então, should be called with 31. Então vamos ver o que ele está fazendo aqui. New age, então new age aqui, tá. Então na verdade, ó, quando ele está fazendo trigger, aqui ele está fazendo trigger sem parâmetro nenhum. Então aqui a gente precisa pegar o parâmetro que vem depois. Vamos olhar aqui como que a gente pode fazer. Vamos voltar aqui no nosso código. Uma das maneiras que a gente pode usar é usar o spread operator aqui. Então fazer esse args aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó, console.log args, só para a gente ver o que tem dentro. Deu problema aqui. Mas olha só o args, ó, ele tem um vetor com 31 dentro. Então o que a gente poderia fazer? A gente pode fazer o contrário aqui, ó, 3 pontinhos, args. O que a gente está fazendo? Aqui ele está pegando tudo que vier para frente, transformando num vetor, e aqui ele pega o vetor e transforma em tudo que vai pela frente. Então se eu passar mais de um item aqui na hora que eu chamar o trigger, ele vai desempilhar isso, né? Então vai transformar num vetor, e aqui ele vai transformar esse vetor em parâmetros um atrás do outro. Então o 0 vai ser o primeiro aqui, depois a posição 1 vai ser o segundo parâmetro e por aí vai. Tá? Então mais ou menos isso. Vamos ver se vai funcionar agora. Passou também. Repare o seguinte, ó, 31 aqui, ó, no valor, ele distribuiu direitinho, tá? Vamos pegar o próximo teste. Cadê o próximo teste? Esse cara aqui. E vou rodar novamente. Passou também. Como a gente usou o spread operator tanto para pegar todos os parâmetros quanto para distribuir no callback, a gente já resolveu o segundo problema. Né? Então vamos para o próximo. Cadê? Aqui. Vamos rodar novamente. Tá. E aqui a gente tem um problema porque não existe esse item aqui. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente der um trigger em uma posição que não existe, a gente tem que não fazer nada. Então o que a gente pode fazer? Se listeners event name, então se ele for um truth, a gente vai fazer esse código rodar. Então vou rodar aqui, vamos rodar novamente. Agora sim, ó. Então dos 6 testes que a gente fez, a gente passou em todos. Vamos testar novamente. Legal. Então ó, a gente conseguiu fazer a implementação aqui. Só resumindo, né? A gente fez um listeners que guarda todos os eventos. Então a gente mapeia de um event name para o callback. A gente fez a primeira versão sem ser com vetor. Depois a gente criou um vetor porque a gente poderia ter mais de um evento. E aí a gente fez essa estrutura, né? Então a gente checa se não existe. Se não existir, a gente cria um vetor vazio.
e sempre adiciona um callback novo lá. Quando a gente vai fazer um trigger, a gente está utilizando aqui o spread operator para pegar todos os parâmetros que vem no trigger e depois, se existir listening para esse evento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for each nele, rodando os callbacks e a gente vai distribuir, né? Então, distribuir esses argumentos aí na hora de executar a função e a gente resolveu aqui o problema todo. Esse é um desafio um pouquinho mais simples, né? A gente já fez algo semelhante aqui no DevPlan também, mas é interessante a gente fazer essa estrutura baseada no teste, né? Então a gente vai criando ela aqui e testando já com um teste já pronto. Eu já fiz entrevistas de emprego onde o pessoal fazia isso, tá? Então passava só os testes e você tinha que fazer os testes passar. Então esse também é uma forma de estudo bastante interessante. Bom, e é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também e clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!